Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa live que eu considero de extrema importância. A gente vai falar sobre febre reumática aguda. Vamos entrando, quero todo mundo mandando aí no chat de onde vocês estão, mandam aí no chat de onde vocês falam, qual a profissão de vocês, com o que vocês trabalham, se é com atenção primária, se vocês são pediatras, se vocês trabalham por saúde, PS, me mandam aí. Quero muita interação de vocês e realmente clarear esse tema, febre reumática aguda, que a gente não forma preparado para isso. Eu, na minha faculdade, tinha noção de febre reumática crônica, já tinha estudado alguma coisa de febre reumática aguda, mas eu não considero que eu formei preparada para realmente saber pensar nesse diagnóstico, para saber realmente diagnosticar, fazer o tratamento inicial. A gente tem muita dificuldade, especialmente quando eu estou falando de um quadro agudo. Crônico, eu tenho certeza que a maioria de vocês já pegou algum paciente com cardiopatia reumática crônica, mas agudo, poucos pegamos. Mas o que eu acredito que na verdade é que a gente não pega tão pouco, é que passa e a gente não consegue fazer esse diagnóstico adequado. Por isso que nessa live de hoje eu quero clarear para vocês. Quero que todas as dúvidas que vocês tenham, manda aqui no chat que eu vou responder todas, combinado? Quero começar me apresentando para vocês. Eu me chamo Jéssica Santiago, eu sou cardiologista pediátrica, ecocardiografista e faço parte de um estudo internacional multicêntrico que se chama PRIMA. PRIMA é uma aliança internacional com o objetivo de identificar um biomarcador para a febre reumática aguda. Como assim? Hoje, como que é feito o diagnóstico de febre reumática? A gente vai pegar critérios, vou falar com você sobre esses critérios, que são os critérios de Jones, que vai unir a apresentação clínica com exames laboratoriais. E eu vou ver critérios maiores, critérios menores, para eu conseguir fechar esse diagnóstico. O objetivo desse estudo PRIMA é que a gente consiga fazer um exame de sangue, que através desse exame de sangue eu consiga identificar que o paciente tem febre reumática aguda. Assim como existem exames para dengue, para chikungunya, a gente vai ter exames de sangue, se tudo der certo, para identificação de febre reumática aguda. E a gente vai melhorar muito a qualidade de vida dos nossos pacientes que sofrem a longo prazo com as sequelas de febre reumática aguda, tá? Quando que vocês podem encaminhar pacientes pra gente com a suspeita desse diagnóstico? Então, vou ensinar para vocês como que vocês vão suspeitar. E eu vou deixar aqui para vocês um WhatsApp, tá? Vou colocar aqui para vocês, vou pedir pro pessoal compartilhar esse número do WhatsApp para vocês. Que se vocês tiverem alguma suspeita, especialmente se você está dentro do estado de Minas Gerais, que a sede do estudo a gente tem em Minas Gerais, relacionado ao FMG, e a gente está também uma sede em Pernambuco, em Recife. Então, se você está em um desses dois estados, especialmente, entre em contato com a gente. Se você estiver em outro estado e também quer tirar dúvida, discutir casos, a gente está totalmente aberto para ajudar vocês nesse processo. Principalmente para a gente conseguir incluir esse paciente no nosso estudo, principalmente se o paciente está em Minas Gerais ou então está em Pernambuco. Mas, se quer tirar dúvida, a gente está à disposição através desse WhatsApp, ok? Então, esse é um estudo de extrema importância, porque a gente vai realmente mudar a história da febre reumática no mundo, se a gente conseguir identificar esse biomarcador. Porque se eu trato precocemente a febre reumática aguda, eu diminuo as morbidades e a mortalidade relacionada à febre reumática aguda. Vamos começar então nossa aula. Primeiro ponto, qual que é a definição? Como que eu defino uma febre reumática aguda? Então, é uma doença inflamatória, autoimune, induzida por uma faringoamidalite, que foi desencadeada por um estreptococo do grupo A. Então, eu tenho uma doença inflamatória que foi desencadeada por uma infecção de um estreptococo do grupo A. Por que eu devo me preocupar? Por que eu falo para vocês que é tão importante a gente desenvolver esse biomarcador e aumentar esse diagnóstico de uma febre reumática aguda? Existe sim um aumento de prevalência, mas muitas das vezes a gente não consegue identificar esse paciente. Tem cerca de 40 milhões de pessoas convivendo com febre reumática e mais de 300 mil mortes anuais no mundo por febre reumática. Então é algo que gera muita consequência. Do ponto de vista no Brasil, então a gente tem cerca de 10 milhões de pessoas infectadas pelo estreptococo do grupo A. Dessas 10 milhões de pessoas, por um componente genético que ainda está sendo estudado, associado ao tipo específico da cepa, que é mais reatogênica,
cerca de 30 mil pessoas vão desenvolver febre reumática aguda. Então, presta atenção. Cerca de 30 mil novos casos no ano com febre reumática aguda. E muitas das vezes a gente não pega esse paciente. Então, em que ponto a gente está errando? Em que ponto que eu não estou identificando esse paciente com febre reumática aguda? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. E desses pacientes com febre reumática aguda, o que é o grande problema? Geralmente, a febre reumática aguda em si não gera grandes problemas. A questão é que a febre reumática acomete as válvulas cardíacas, que evolui com cardiopatia reumática crônica. Cerca de 21 mil pessoas vão evoluir com sequela cardíaca crônica. Dessas pessoas, cerca de 7 mil casos de insuficiência cardíaca, 4.500 casos com fibrilação atrial, quase 1.500 casos com AVC. Evolui para cirurgia cerca de 9 mil pacientes e endocardite cerca de 800 pacientes. Então, vejam como é profundo isso. Uma doença potencialmente prevenível, se eu trato precocemente a minha amidalite, se eu faço uma intervenção com profilaxia nos pacientes que tiveram febre reumática aguda, eu vou evitar essa mortalidade, essa morbidade gigante que a febre reumática causa. Então, nós, como profissionais da saúde, temos uma função de extrema importância de fazer esse diagnóstico precoce e o tratamento certo dos nossos pacientes com febre reumática. Qual que é a patogênese, então? Então, eu tenho habitualmente uma infecção de garganta, eu tenho uma resposta imunhumoral e uma predisposição genética que podem favorecer o paciente a evoluir com febre reumática. Então, a amidalite estreptocócica, pelo estreptococo do grupo A, vai evoluir cerca de 2 a 4 semanas após com a febre reumática, que a gente vai especificar especificamente quais são os sintomas. Mas ela vai acometer principalmente articulações, coração, pele e cérebro, ou seja, eu posso ter várias apresentações clínicas diferentes. E isso que torna uma febre reumática aguda desafiadora de ser feito o diagnóstico, porque tem muitas apresentações clínicas possíveis. E se eu não trato o meu paciente, se eu não começo uma profilaxia, muitas vezes esse paciente tem vários surtos de febre reumática, e cada novo surto eu acometo ainda mais as válvulas, e eu vou ter uma cardiopatia crônica, muitas vezes grave, que precisa de troca valvar, e não só uma, várias trocas valvares ao longo da vida. Então, é de muita importância que a gente intervenha primeiro, já na amidalite. Então, tive amidalite, eu intervir nesse ponto da amidalite, é o ideal. Não consegui intervir, o ideal é que eu intervenha no diagnóstico da febre reumática aguda, inicie o tratamento e o acompanhamento precoce desse paciente. Porque o que acontece hoje? Na maioria das vezes, eu já pego um paciente, uma cardiopatia crônica, eu não tenho mais o que fazer. Eu vou tratar a válvula, vou trocar a válvula, fazer valvoplastia, balonoplastia. Então, eu tenho que ter um cuidado muito importante de eu ter uma intervenção muito precoce para esse paciente. Quando que eu vou suspeitar? E o que eu quero que vocês mais prestem atenção é aqui. Quando suspeitar? Que é o momento que a gente mais perde. É na hora da suspeita desses pacientes. Como que deve ser feita a suspeita? Então, primeiro eu tenho uma história de amidalite. Então, a mãe, os familiares vão te contar que essa criança teve uma amidalite cerca de 1 a 5 semanas. Algo importante com relação à epidemiologia é que isso vai acometer principalmente crianças e jovens, de 3 até os seus 18 anos, são os principais pacientes acometidos por febre reumática. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado muito especial na pediatria. Vocês já viram tanto de criança que tem amidalite? Muitas! Muitas dessas crianças nem chegam pra gente. E muitas dessas crianças, se chegam, eu não faço tratamento adequado. Às vezes eu até indico antibiótico, mas indico o antibiótico errado ou pelo tempo errado, que é isso que eu vou ensinar para vocês. Então, envolvendo a nossa patogênese, então eu tenho habitualmente uma infecção das amígdalas. Cerca de 1 a 5 semanas após essa infecção, eu vou começar com os sintomas. Então, quais são os sintomas? Um dos mais comuns que existem são alterações articulares. Então, eu tenho um acometimento de grandes articulações. E uma característica clássica da febre reumática é que é uma artrite migratória. Como assim? Começa no tornozelo, vai para o joelho, melhora o joelho, vai para o outro joelho, melhora o joelho, vai para o punho, melhora o punho, vai para o tornozelo. Ela tem essa característica de migrar de uma articulação para outra. Se chega um paciente para mim que fala que tem uma dor em articulação, dor no tornozelo direito há 2 semanas, que essa articulação não mudou,
que é especificamente uma única articulação, isso é mais difícil de ser febre reumática aguda. O mais comum da febre reumática é que essa artrite seja migratória. Eu posso ter também só artralgia, que é só dor articular, sem ter os sinais clássicos da artrite, que vão envolver edema, vermelhidão, calor local. Eu posso ter também somente artralgia. Além disso, eu vou ter boa resposta a AINES. Então, geralmente é um paciente que chega com uma dor articular, você dá um anti-inflamatório, ele melhora muito bem. Então, isso é uma característica importante da febre reumática. Ou seja, dor articular pode ser febre reumática? Pode. Isso passa por muitos colegas que não pensam. Muitas vezes eu penso em febre reumática somente quando eu tenho acometimento cardíaco. Não! Artrite pode ser febre reumática. O que é algo muito importante que a gente tem de fator confundidor, especialmente aqui na região de Minas Gerais, que a gente tem muito caso de chikungunya, dengue, que deixa muita dúvida. Então, muitos desses pacientes com febre reumática vão ser diagnosticados com chikungunya por causa dessa dor articular. Então, eu quero que vocês pensem, especialmente se eu tenho essa característica migratória. Outra característica que eu posso ter de sintoma, sopro. Então, era um paciente que você já acompanhava e de repente você ouve um sopro novo. Ou era um paciente que você nunca pegou, mas tem um sopro que te chama mais atenção. Geralmente o sopro inocente, aquele que está relacionado a um coração normal, vai ser um sopro ali de 1, 2 cruzes, muito difícil de você escutar. Agora você ouviu um sopro de acima ali 2, principalmente 3 cruzes ou mais. Sopros regurgitativos, diastólicos, nunca vão estar relacionados a um sopro inocente, sopros diastólicos. Então, se é um sopro que te chama mais atenção, um sopro mais rude, acima especialmente de 3 cruzes, presta atenção que isso pode ser um acometimento reumático. Além disso, além de eu ter esse envolvimento valvar, eu posso ter envolvimento do miocárdio, do pericárdio, posso ter sim miocardite, pericardite. O mais comum é eu ter envolvimento do endocárdio e causar alterações valvares. O mais comum é que eu tenha regurgitação, né? Então, lesões regurgitantes é o mais comum. E habitualmente, conforme o tempo vai passando, eu vou estar tendo lesões estenóticas. Então, habitual é que chegue pra gente, ali no episódio de febre reumática aguda, lesões por insuficiência valvar. Chegou na minha UTI, um paciente que veio encaminhado pra mim, pode colocar em mim, tirar o slide, por favor, Tino. Veio pra gente encaminhado e isso foi um caso muito sério que me chamou muito a atenção. Foi o primeiro paciente do nosso estudo PRIMA aqui no Brasil. Era um paciente de mais ou menos uns 6 anos, que veio encaminhado pra UTI, que eu trabalho com diagnóstico de pneumonia. Pneumonia. Essa criança chegou pra gente e tinha um raio-x congesto, mas era uma congestão bilateral. E o que chamava muita atenção é uma área cardíaca grande. A criança tinha dispneia? Tinha, mas era uma dispneia já há algumas semanas. Criança tinha dor articular? Tinha. Quando eu fiz o eco desse paciente, ele tinha um átrio esquerdo gigante, com uma regurgitação importante da válvula mitral. Por que esse paciente foi pensado em pneumonia? Era um paciente que tinha congestão pulmonar, não era consolidação, mas era uma congestão bilateral. Tinha taquicardia, taquipneia, desconforto respiratório. Faz sentido pneumonia? Faz. Mas quando eu investigo esse paciente, vejo que no raio-x eu tenho uma área cardíaca aumentada, pneumonia não dá área cardíaca aumentada. Quando eu identifico isso, e identifico que esse paciente já está com sintomas há mais tempo, não foi algo agudo, não tinha história de tosse naquele momento, e eu faço raio-x, vejo congestão bilateral, esse paciente tinha um edema agudo, não era pneumonia. Então eu tenho que ter esse cuidado nesses pacientes que eu acho que é pneumonia, eu vou avaliar. E o paciente tinha um soprão. Aquele sopro tinha que ter ajudado naquele diagnóstico. Era um sopraço de regurgitação mitral. Um sopro ali 4, 5 cruzes. Não mandaram pra gente, nem no laudo, nem constava esse sopro. Eu, que sou cardiopediatra, não sou maniada, sem sopro de 1, 2 cruzes, eu nem peço eco. Mas eu tenho um sopro mais importante, 3, 4 cruzes, no paciente que tem taquicardia, taquipneia, congestão bilateral, aumento de área cardíaca. Gente, isso não pode vir com um diagnóstico de pneumonia. Eu quero que vocês entendam sobre isso, tá bom? Pode voltar para os slides. Então, seguindo. Então, além de eu ter alterações em articulações, sopro, eu posso ter sinais de insuficiência cardíaca, que foi o que o meu paciente teve. Sinais de insuficiência cardíaca. Taquicardia, taquipneia, desconforto respiratório.
Era um paciente que não estava conseguindo andar, não conseguia brincar muito porque cansava. Tinha hepatomegalia, esse paciente não era edemaciado. Criança é mais difícil edemaciar. Adultos, a gente vê com mais frequência adultos com ICC ficarem edemaciados. Mas em crianças, geralmente, a gente não vê muito paciente edemaciado. Eu vejo muita crepitação e hepatomegalia. Isso é o comum da febre reumática aguda, tá bom? Digo, isso é o comum do paciente que tem insuficiência cardíaca, que pode ser uma das apresentações da febre reumática aguda. Às vezes o paciente com febre reumática aguda, ele não vai ter acometimento cardíaco. Ele pode se apresentar com você só com acometimento de pele, acometimento do sistema nervoso central, que eu vou falar pra vocês, acometimento de articulação, e eu tenho um coração perfeito. Pode? Pode. Mas quando eu tenho um paciente com insuficiência cardíaca, geralmente é um paciente mais grave, que me exige uma intervenção muito mais precoce. Além disso, a gente tem a coreia de Sydenham. Isso aqui, gente, é patognomônico de febre reumática aguda. Se eu falo que meu paciente tem coreia de Sydenham, eu estou falando que esse paciente tem febre reumática. Isso é um critério único. Só a coreia é suficiente para eu te falar que esse paciente tem febre reumática aguda. E muitas vezes a coreia ela vai se apresentar 6 meses após o episódio de faringoamidalite. Então, às vezes, você nem vai conseguir, o paciente nem vai lembrar que ele teve essa amidalite. Ele já vai se apresentar para você com a coreia de Sydenham. E somente a coreia é suficiente. O que é essa coreia? Então, são movimentos involuntários. Então, o paciente do nada começa a mexer a cabeça, começa a mexer a mão, começa a mexer a língua. E melhora com o sono. Vou mostrar aqui para vocês o vídeo de um paciente com coreia de Sydenham. Ó. Tá vendo? Ela não tá querendo mexer esse braço. Isso aqui tá totalmente involuntário. Olha essa outra paciente que veio pra mim na nossa UTI. Essa paciente, gente, a mãe levou ela no psicólogo porque achou que ela tava ansiosa. Achou que ela tava com algum problema emocional. Vejam, isso aqui é tudo involuntário. A paciente não quer mexer. Olha, ela não consegue parar 1 minuto. Isso aqui é desesperador pro paciente. E esse paciente não vem pra mim com suspeita. Essa aqui especificamente vem. Mas a outra paciente, a gente teve uma paciente de uma cidade próxima de Montes Claros, que ficou meses com coreia. E não veio pra gente com esse diagnóstico de febre reumática. Então, você viu coreia, você pensou imediatamente em febre reumática aguda, tá bom? Outras lesões possíveis, acometimento de pele, menos comum, tá? O eritema marginato e os nódulos subcutâneos são menos comuns, menos de 10% dos pacientes vão ter essa apresentação de pele. Mas o que a gente tem se o paciente tiver? Então, o eritema marginato são lesões com o centro claro e a borda hiperemiada, vejam aí nessa foto. Vai envolver habitualmente tronco e membros e poupa face. Não é pruriginoso e é mais raro. Já os nódulos subcutâneos são mais raros ainda e são lesões firmes, não são dolorosos, tá? E também não são pruriginosos. Vai envolver também tronco e membros, tá bom? E existem ainda outra apresentação. Então, a febre pode acontecer, apesar do nome ser febre reumática, eu posso ter um paciente com febre reumática sem febre? Posso. Não é algo obrigatório ter febre na febre reumática aguda, tá bom? Mas eu posso, e com uma certa frequência eu tenho febre sim, junto com todos os outros sintomas. Também vou ter aumento de provas inflamatórias, então aumento de PCR, aumento de VHS e prolongamento do intervalo PR. Então, para todos os pacientes com suspeita de febre reumática aguda, eu tenho que fazer PCR e VHS e tenho que fazer um eletrocardiograma. E no eletrocardiograma, o que eu tenho de alteração mais característica de febre reumática aguda? Um aumento do intervalo PR. Então, vejam aqui nessa imagem, o intervalo PR é o intervalo que começa do início da onda P até o início do QRS. E quando eu tenho um aumento desse intervalo PR, eu considero que isso é um dos sinais de febre reumática aguda. Para criança, muitas vezes não tem um valor fixo, tem que ver de acordo com a idade. Tem uma tabela que chama tabela de Davignon, que vai ver de acordo com a idade qual que é o tamanho certo ali do intervalo PR. Então, vocês consultam essa tabela, não precisa decorar, e vejam qual que é o tamanho do intervalo PR. Para adulto é acima de 5 quadradinhos pequenos, né? De 0,20 ali, que eu considero para adulto. Mas para criança, o ideal é que eu avalie de acordo com idade. Combinado? Como que eu vou fazer o diagnóstico do meu paciente? Então, como eu falei para vocês, a gente ainda não tem um exame de sangue, por enquanto, que é o objetivo dos vários estudos que estão acontecendo no mundo, é identificar esse biomarcador. Mas como eu ainda não tenho um biomarcador, eu tenho que fazer alguns critérios.
que são os critérios de Jones. Foca nessa imagem. Essa imagem vai ajudar vocês a fazer esse diagnóstico. Então vejam nessa imagem aqui dos critérios de Jones. Então primeiro J, vocês vão ver que tem uma articulação que a gente colocou para vocês lembrarem da articulação da artrite. Lembrar aí do J de juntas, tá bom? O O, vocês vão lembrar de coração, acometimento por cardite. O N, lembrar dos nódulos subcutâneos. O E, do eritema marginato. E o S, vocês vão lembrar de Sydenham. Isso aí foi um mnemônico que o pessoal fez com o Jones para tentar que a gente lembre. Além disso, eu vou ter de critérios menores artralgia, o PR prolongado, febre, PCR e VHS elevado. Vamos entrar com um pouquinho mais de detalhe. Então, é uma associação de manifestações clínicas e exames complementares. O dia que eu tivesse biomarcador pronto, eu não preciso fazer isso tudo. Mas enquanto eu não tenho, eu preciso fazer uma história clínica bem feita, examinar adequadamente o meu paciente. Preciso avaliar exames complementares. Preciso. Quais exames complementares importantes? Ecocardiograma. Exames complementares importantes, eletrocardiograma e exames laboratoriais, especialmente PCR e VHS. Então, dos exames complementares, o que a gente tem? Ecocardiograma, muito importante, especialmente para algo que a gente chama de cardite subclínica. É um paciente que não tem clinicamente sinais de cardite, que você olha para ele, se ausculta, você não consegue ver, mas quando você faz o ecocardiograma, você vê que ele tem alterações valvares, ele tem sinais de cardite. Então, a cardite subclínica é um paciente que não tem clínica de cardite, mas você faz o eco e você vê que tem sim cardite, tem acometimento valvar. Raio-x de tórax também é importante para eu avaliar se eu tenho aumento da área cardíaca. Aquele paciente que eu falei para vocês que veio para minha UTI com sinais de pneumonia, eu olhei e falei, esse paciente não tem pneumonia com toda certeza, porque eu vi aquela área cardíaca gigante e não tinha uma consolidação. Então o raio-x também vai me ajudar nesse diagnóstico. E o eletrocardiograma também vai me ajudar especialmente para eu conseguir fechar os critérios de Jones. Além desses exames complementares, também é importante que eu faça exames para comprovar que esse paciente teve uma amidalite pelo estreptococo do grupo A. Isso é desafiador? É, porque nem todos os serviços têm. Por exemplo, o serviço que eu trabalho, a gente não tem com facilidade o estreptoteste. Então, quais são os exames possíveis que a gente faz? Então, eu posso ter o ASLO, que é a antistreptolizina O, que é um exame sérico que eu vou avaliar se esse paciente teve anticorpos para o estreptococo do grupo A, tá? Então, antistreptolizina O. Anti-DNase, também é um exame de anticorpo. Cultura de orofaringe, é um exame também mais difícil, que demora mais tempo de sair. E tem um teste rápido para o antígeno do estreptococo. Esse aqui é o melhor, né? Do ponto de vista de rapidez, de agilidade. Ele é o mais rápido, mas que eu tenho pouco disponível. No meu serviço, eu vou ter o ASLO. Eu não tenho esse teste rápido. Eu vou ter o ASLO ou a cultura de orofaringe, que demora um pouco mais. A maioria dos serviços a gente está tendo com mais facilidade o ASLO. Então, se você não tem no seu serviço o teste rápido, você pode solicitar para esse paciente o ASLO, que vai te evidenciar que sim, esse paciente teve uma infecção por estreptococo. Na Coreia já é um pouco mais difícil. Como eu falei com vocês, a Coreia ela pode se apresentar até 6 meses depois do episódio de amidalite. Então o seu ASO já vai estar negativo. Você já não vai ter uma evidência de infecção pelo estreptococo. Então nesse caso não é tão obrigatório. Mas o ideal é que eu sempre consiga ter um comprovante de infecção pelo estreptococo do grupo A. Quer seja com ASO, anti-DNase, cultura de orofaringe ou do teste rápido para estrepto. E também posso pedir provas inflamatórias para o meu paciente. Então, especialmente PCR e VHS são muito importantes de serem solicitados para me ajudar a fechar os critérios de Jones. Então, quais são esses critérios de Jones, reforçando aqui para vocês? A gente tem critérios maiores e critérios menores. Os critérios maiores vai ser cardite, artrite, coreia, nódulos subcutâneos, eritema marginado. Esses 5 são critérios maiores. E os menores? Febre, artralgia, aumento de PCR ou VHS e prolongamento do intervalo PR. E quantos desses critérios que eu preciso para eu fechar o diagnóstico de febre reumática? Então, se eu tiver 2 critérios maiores ou 1 critério maior e 2 menores, eu já te falo que aquele paciente está com febre reumática aguda. Então, por exemplo, o paciente teve cardite e artrite, fechei o diagnóstico. Ou o paciente teve cardite associado a febre e artralgia, é igual a febre reumática aguda. E especialmente quando tem uma evidência de acometimento pelo estreptococo do grupo A.
tá bom? Então isso aqui, tirem um print disso aqui, é de extrema importância que vocês tenham acesso fácil e rápido a isso aqui. Para quando vocês estão lá no PS, estão lá na atenção primária, suspeitei de febre reumática aguda, vai lá e olha os critérios. Vocês não precisam saber isso decorado. Ninguém precisa saber isso de cor. Mas eu tenho que ter uma noção e onde procurar para eu saber realmente fechar esse diagnóstico. Às vezes o pessoal me liga assim, já falando assim, é febre reumática aguda, mas só tem, por exemplo, artrite. Ele não teve febre, não teve artralgia, não teve aumento de PCR, não teve aumento de VHS, não teve prolongamento do PR, não teve mais nada. Só artrite é igual a febre reumática aguda? Não! Eu preciso de pelo menos mais um maior junto, ou eu preciso de pelo menos mais 2 critérios menores juntos. Então isso é de extrema importância, a gente ter de fácil acesso. Isso aí. Ah, não lembro, não achei? Procura no Google, isso vai ajudar vocês, tá? Se o meu paciente tem febre reumática recorrente, só com 3 menores eu posso falar que ele também está tendo um surto agudo. Então, por exemplo, um paciente que teve ano passado um quadro de febre reumática aguda. Eu não preciso, agora nesse segundo episódio, que ele tenha um dos critérios maiores. 3 menores já me são suficientes. Mas isso aí é só nos pacientes que têm febre reumática recorrente, tá bom? Lembrando que, como eu falei pra vocês, a coreia isolada já me dá diagnóstico de febre reumática aguda, tá bom? Então, eu só tive um critério maior, que foi a coreia, posso dar diagnóstico? Sim. Só um critério maior, se for a coreia, já me dá o diagnóstico. Se for artrite, se for cardite, ou se for eritema marginato, nódulos subcutâneos, não. Mas a coreia, sim. Combinado? Pessoal, dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Linguagem dinâmica, muito esclarecedora, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Vamos seguir, então, para o tratamento dos nossos pacientes. Como que eu vou tratar esse paciente? Ok, aprendi como que eu vou suspeitar, aprendi a fechar o diagnóstico, e agora como que eu vou tratar esse paciente? Então, primeira coisa, você tem que erradicar o estreptococo. Então, sua primeira função, pensei em febre reumática? Penicilina benzatina. Pensei em febre reumática é igual penicilina benzatina. Qual que é a dose que eu vou fazer? Se o seu paciente tem menos que 27 quilos, você vai fazer 600 mil unidades. Acima de 27 quilos, 1 milhão e 200 unidades. Então, primeira coisa, erradicar esse estreptococo. E aí eu vou manejar de acordo com os sintomas do meu paciente. Então, se ele tem artrite, ótima resposta a AINE. Então, eu posso fazer, por exemplo, ibuprofeno, naproxeno para esse paciente, posso fazer AS, tá? Segunda opção que entra AS e corticoide. Primeira opção vai ser especialmente os AINEs tradicionais, como ibuprofeno e naproxeno. Segunda opção, AS ou corticoide, tá? Responde muito bem a AINE. Então, muitas vezes eu não preciso usar corticoide para o manejo da artrite, a não ser que meu paciente não esteja tendo uma boa resposta. Da cardite vai depender também do meu paciente. De qual nível de cardite? Ah, ele tem uma regurgitação mitral leve, assintomático, não tem aumento de área cardíaca, não vou começar a medicação. Agora não, o paciente tem uma regurgitação mitral importante, tá congesto, tá cansado, como o paciente que eu falei pra vocês que veio pra minha UTI. Eu preciso fazer um manejo da insuficiência cardíaca. Aqui eu vou tratar de acordo com o protocolo de insuficiência cardíaca tradicional. Pois aí ECA, beta-blocos, prenlactona, diuréticos conforme os sintomas, tá? Isso aqui é de acordo com a sintomatologia do meu paciente que eu vou fazer o manejo da insuficiência cardíaca. Com relação ao uso de corticoide, eu vou fazer para quem tem cardite grave. Isso existe ainda um questionamento na literatura, não é uma coisa muito consensual. Se eu vou usar corticoide, se eu vou fazer PRED, se eu vou fazer pulsoterapia, não existe um consenso muito claro. A maioria dos especialistas fazem, para cardite mais grave, fazem corticoide. A gente pode fazer a prednisolona, 1 a 2 miligramas quilo dia, mas especialmente cardites graves, a maioria dos serviços fazem pulsoterapia com metilpred, tá? Isso aí, um pouco de opinião de especialista. Nesses casos, vale a pena discutir. Deixei o número aqui para vocês naquele começo, no final eu coloco também o número para vocês. Mas sempre discutam, tá? Quando você tem um quadro de cardite grave, se você não tem grande expertise, discutam com um cardiopediatra que tem mais experiência, ou mesmo um cardio-adulto que tem mais experiência, para ver se aquele caso precisa de corticoide, se precisa de pulso. Idealmente, é um paciente que tem que estar dentro de um serviço que tem mais expertise. Aqui no FMG e no HC tem muita expertise, então é ideal que o paciente esteja nesse centro para conduzir de maneira adequada. Com relação ao manejo da coreia, vai variar também de acordo com a literatura que a gente avalia, mas a gente pode utilizar aldol, carbamazepina ou ácido valproico para esses pacientes. E para a gente finalizar
Profilaxia. Como é que eu previno que o meu paciente evolua para um quadro grave? Primeiro ponto mais importante é a gente diferenciar de profilaxia primária e de secundária. Qual que é a diferença? Profilaxia primária é quando eu vou tratar a amidalite. Então, meu paciente teve uma amidalite, eu vou tratar adequadamente essa amidalite. Se for uma amidalite viral com sintomático, se for uma amidalite bacteriana com um antibiótico adequado, pelo tempo adequado para o meu paciente. E a profilaxia secundária é o seguinte, meu paciente teve febre reumática aguda. Eu já sei que é um paciente que já tem uma predisposição genética. Se ele pegar outra infecção pelo estreptococo do grupo A, ele pode ter um novo surto de febre reumática e acometer ainda mais aquela válvula. Então, primeiro foco, profilaxia primária, ou seja, o tratamento adequado da amidalite, eu quero que vocês prestem atenção aqui. Existe muito tratamento errado para amidalite. Recebo vários pacientes que receberam uma prescrição de amoxicilina por 7 dias. Tá errado. Tratamento de amidalite bacteriana vai ser feito à base de penicilina benzatina ou amoxicilina pura, não é amoxicilina com clavulanato. Presta atenção. Eu chego a arrepiar quando eu vejo tratamento de amidalite, amoxicilina com amoxicilina com clavulanato 7 dias. Errou tudo. Colocou amoxicilina com clavulanato que não tem necessidade. A amoxicilina é suficiente para matar o nosso streptococo. Nosso streptococo não precisa de clavulanato, habitualmente. E coloca 7 dias, que é o tempo inadequado. Então, faço dose única de penicilina benzatina. Se você está num serviço, especialmente numa área que o pessoal tem baixa renda, que você não confia que aquela mãe vai dar o remédio direito, que pode ter algum problema, prefira a injeção. Por mais que seja doloroso, é uma dose única e você garantiu a erradicação daquele streptococo. Então, prefira uma penicilina benzatina se é um paciente que você não confia que vai dar o tratamento pelo tempo correto. Agora, não. Eu sei que é uma mãe muito bem orientada, a mãe prefere que dê oral, realmente é uma injeção muito dolorosa, a gente vai dar amoxicilina como primeira escolha. Só que aqui tem gaps importantes. Tratamento é por 10 dias, não é 3, 5, 7, é 10 dias. E primeira escolha é amoxicilina, não é a azitromicina. Agora eu quero trazer uma atualização para vocês. O Up to Date de 2025 colocou que a gente pode fazer amoxicilina de 24 em 24 horas. Pasmem! Podemos fazer amoxicilina de 24 em 24 horas para amidalite. Para pneumonia ele ainda continua de 8 em 8 e 12 em 12. Mas para amidalite ele traz pra gente essa opção de utilizar a dose de 50 mg por quilo dia, de 12 em 12 ou 24 em 24 horas. O que eu acho interessante? Amoxicilina de 8 em 8, gente, não usem mais para tratamento de amidalite. A aderência é muito baixa. Usem dividido de 12 em 12 ou 24 em 24. A gente aumenta muito a aderência ao tratamento. Você lembra a última vez que tomou antibiótico? Eu lembro que eu tive uma infecção urinária e tomei nitrofurantoína, que era de 6 em 6 horas. Gente, eu esqueci muito. E olha que eu sou médica, eu sou orientada, tenho total noção que eu preciso tomar no tempo correto, mas a gente esquece. Então, prefiram 12 em 12 ou 24 em 24 horas. Na dose de 50 mg por quilo dia, no máximo 1000 mg dia. A dose de amoxicilina por dia, ela pode ser até um pouquinho maior, 1500 mg. Mas o Up to Date traz pra gente que para o tratamento de amidalite eu posso usar como dose máxima 1000 mg dia, tá bom? Se for um adulto ou crianças já adolescentes, eu posso fazer 500 mg de 12 em 12, ou então eu posso fazer 1000 mg uma vez ao dia. Isso é atualização, tá bom? Prosseguindo, se o paciente é alérgico, então presta atenção. Tanto que eu vejo de azitromicina para amidalite, vocês não têm noção. E não é a primeira escolha. A azitromicina, se o seu paciente tem alergia, é a segunda escolha. Então, se o seu paciente tem alergia, aí sim que eu posso usar azitromicina, claritromicina, clindamicina, tá bom? Combinado? Seguindo, e a profilaxia secundária? Então, meu paciente teve febre reumática aguda, agora eu vou prevenir que esse paciente tenha novos surtos de febre reumática aguda. Então, eu vou dar para esse paciente penicilina com uma certa periodicidade. Existe um questionamento se é de 21, 28 ou 28 em 28 dias. Nas áreas endêmicas, como o Brasil, ainda a literatura mostra pra gente utilizar de 21 em 21 dias. Nos Estados Unidos, países que não são endêmicos, já está sendo recomendado 28 em 28 dias. Mas no Brasil, a recomendação ainda continua para que a gente faça a cada 3 semanas. É sofrido? É. É doloroso? É. Mas você prefere
submeter o seu paciente a uma penicilina, uma injeção a cada 21 dias, ou colocar seu paciente numa cirurgia cardíaca a cada 5, 10, 15 anos? Põe isso na balança. E eu quero que vocês assustem o paciente de vocês. Temos que assustar. Assustar a mãe. Ó, se a senhora não quiser dar penicilina, não tem problema não. Dói muito, eu sei. Mas daqui uns 20 anos a senhora volta e a gente faz a cirurgia cardíaca nele. Fica a seu critério. Talvez daqui uns 5 anos ele já volta e a gente vai abrir o peito, trocar a válvula, e a cada 5 anos tem que abrir o peito e trocar a válvula. Fica a seu critério, só ele escolhe. Eu gosto de dar medo, porque a maioria dos pacientes abandonam o tratamento. Então a gente tem que dar esse medo. E esse medo é real, a gente não tá fingindo. É um medo muito real. Então eu tenho que dar esse medo pro meu paciente, sim. E no Brasil, a princípio, a gente vai manter a cada 21 dias, tá bom? Vou colocar aqui pra vocês opções pro paciente que é alérgico à penicilina G-benzatina. A gente tem a opção da sulfadiazina ou da eritromicina, mas só no caso dos pacientes que tenham alergia. Ah, Jéssica, por que eu não posso dar oral? Ainda não existem estudos que me comprovem a eficácia com a penicilina oral. Existem estudos acontecendo para tentar avaliar essa eficácia da penicilina oral para que a gente consiga uma melhor adesão. Mas o que a gente tem de evidência clara está relacionado ao uso da penicilina benzatina em injeção, felizmente, tá bom? E qual periodicidade que eu vou fazer? Ok, meu paciente teve uma febre reumática agora com 5 anos. Isso aí vai ser até 20, 28 anos, 50 anos. Em quanto tempo que eu vou manter? Isso vai depender do grau de acometimento cardíaco desse paciente. Então, se o paciente não teve febre, não teve acometimento cardíaco, por exemplo, foi um paciente que teve a febre reumática, mas ele só teve um acometimento articular, não teve cardite. Nesse caso, eu vou fazer até o seu paciente completar 21 anos ou 5 anos após o último episódio, o que durar mais. Por exemplo, seu paciente teve episódio de febre reumática com 20 anos. Eu não paro com 21 anos, eu vou fazer por mais 5 anos, tá? Então é até 21 ou por 5 anos, o que durar mais tempo. Agora, se o paciente teve uma cardite prévia, teve uma insuficiência mitral leve, residual, teve alguma coisa ali de cardite, mas ficou bem, eu vou fazer até 25 anos ou por 10 anos, o que durar mais tempo. Se o seu paciente teve uma lesão residual moderada grave, até os 40 anos, ou ainda tem a opção de fazer por toda a vida. E se precisou fazer cirurgia valvar, é por toda a vida. Difícil? É. Mas fazer uma troca valvar, fazer uma cirurgia cardíaca é ainda mais desafiador do que isso. Então, sei que chega para vocês que atendem intenção primária, eu sei que chega com muita frequência para vocês, pacientes, para vocês refazerem receita, e às vezes tem pacientes que estão assim, nem teve cardite, e tá ali nos seus 30, 40 anos usando penicilina benzatina, você está autorizado a parar. A questão é que você tem que investigar. Ah, não tem eco recente? Pede um eco, vê se teve alguma sequela valvar. Às vezes foi um paciente que só teve febre, prolongamento do PR e artrite. Ou seja, fechou o critério para febre reumática aguda, mas não teve acometimento cardíaco. Não precisa ficar até 30 anos recebendo a penicilina benzatina. Então, sigam esse esqueminha aqui para vocês, tá? Dúvidas, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Quero reforçar aqui para vocês, então, se vocês tiverem algum paciente com suspeita de febre reumática aguda, entrem em contato com a gente, especialmente se você é da região de Pernambuco ou se você é da região de Minas. A gente consegue incluir esse paciente no nosso estudo, a gente consegue fazer todo o acompanhamento desse paciente, fazer ecocardiograma, laboratório, iniciar tratamento, seguir com a nossa equipe especialista, tá bom? Vou voltar aqui, só enquanto vocês vão mandando perguntas. Deixar aqui meu Instagram para vocês. É o @doutorajessica, drajessica.cardiopediatra. Me sigam lá no Instagram. Se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar lá também, direto no direct, tá bom? Podem me mandar. O pessoal tá deixando aí pra vocês, então, o @ do meu Instagram, pra vocês me seguirem e podem me mandar mensagens, tá? Vou voltar aqui agora, só pra... Se alguém ainda não tiver anotado, pode anotar. Pessoal, querem tirar alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram mandar mensagem? Ótima pergunta e realmente gera muita dúvida, né? Porque protocolos internacionais já estão trazendo a dose de 28 em 28 dias. Como eu falei pra vocês, que tem que ser... como estamos numa região endêmica, a gente tem que manter a cada 21 dias.
Infelizmente, é ruim, mas a gente tem que manter que é o que tem de evidência. Pode ser que em algum momento mude? Pode. Mas o que tem de evidência para áreas endêmicas como o Brasil é a cada 21 dias. Isso a gente não pode mudar, tá? É isso aqui que eu coloquei nessa tabela. Então, depende. A pergunta foi por quanto tempo que eu vou ter que tomar penicilina benzatina? Depende do seu grau de acometimento cardíaco. Não é da coreia, não é da artrite, é do envolvimento cardíaco. Então, se não teve envolvimento cardíaco, a gente vai fazer por menos tempo, conforme está nessa tabela aí. Se teve envolvimento cardíaco grave até 40 anos ou toda a vida, e se teve troca valvar, pela vida inteira. Existe chance, é possível. Difícil, tá? Difícil que um primeiro acometimento seja depois dos 40 anos, mas é possível sim. O habitual, né, o mais comum é que sejam crianças e adolescentes, mas isso pode acontecer mesmo em adultos. O que é habitual? Não é que você tenha a febre reumática com 40 anos, mas você descobrir a febre reumática com 40 anos. Isso é muito comum. A gente estava no ambulatório aqui hoje de um paciente de 60 e poucos anos que descobriu que ele teve febre reumática agora, aos 60 e tantos anos. Então, era um paciente que provavelmente teve uma febre reumática quando tinha ali seus 10 a 15 anos e agora somente depois dos 60 anos que foi feito o diagnóstico de cometimento cardíaco por uma febre reumática, tá? Cássio colocou que tem infecção de garganta pelo menos uma vez ao ano. Cássio, o importante nesse caso é você tratar, que é o que a gente fala de profilaxia primária. A maioria das infecções de garganta são virais. Então, o médico ele tem que examinar de uma maneira adequada para avaliar se isso é uma infecção viral ou bacteriana. E o ideal é que eu faça o streptoteste para eu ter certeza que aquilo realmente é uma infecção bacteriana que precisa de antibiótico, tá? Mais alguma pergunta? Cássio, pessoal que está aí presente, querem perguntar mais alguma coisa? Pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês, especialmente vocês que são profissionais da área da saúde, que isso tenha clareado para vocês quando que eu vou suspeitar, como que eu vou fazer o tratamento inicial, tá? Vou pedir aqui para o pessoal mandar aqui para vocês um link, eu acho que já até colocou aqui, do PROVAR. O PROVAR é um estudo muito grande que avalia pacientes com cardiopatias estruturais. E eles fizeram vários vídeos muito legais de ensino sobre febre reumática aguda. Então, se você é profissional da saúde, entra nesse canal do YouTube, tá? Baixa esses vídeos para mandar para o paciente de vocês, tá? Então, mande para o paciente de vocês, para a comunidade de vocês. Lá tem vídeos para leigos, para a população em geral, e vídeos para profissionais de saúde. Então, baixem esses vídeos e encaminhem eles, que vai ser de extrema importância para a gente realmente divulgar e acabar com essa doença. Essa doença precisa de mais conhecimento para que a gente consiga realmente erradicá-la, tá? Alguém tinha mandado alguma pergunta? A Jéssica. Nesse caso do paciente de 60 anos, qual a evidência de cardite foi pela febre reumática? Jéssica, o acometimento da válvula tem uma característica muito clara quando é acometimento reumático, tá? Então, no nosso olho mesmo, a gente olhando aquela válvula ali, o aspecto da válvula, é uma válvula restrita, o folheto posterior desse paciente nem mexia, a ponta do folheto anterior, a maneira como ele se abria, a característica morfológica nos dá sinais claros de que é um acometimento reumático, tá? É isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Agradeço, então, a presença de todo mundo aqui hoje nessa nossa live. Fico muito feliz de vocês estarem aqui hoje, 2h30 da tarde, aprendendo sobre uma doença de extrema importância, que cada vez mais a gente quer que vocês consigam realmente identificar esse paciente. E essa live é importante não só para profissionais da saúde. Caminha essa live para os profissionais de saúde e também para a população em geral, para a gente pensar em quando suspeitar e também sobre o tratamento adequado de amidalite. Combinado? Agradeço a todo mundo que esteve presente. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, podem mandar lá no meu Instagram que eu vou responder para vocês, tá? drajessica.cardiopediatra. Beijo, até breve, pessoal!